Olá, seja bem-vindo a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa reflexão de hoje é sobre os anjos. Qual é o seu anjo da guarda? Será que você tem um? Vamos pensar sobre isso? Mateus capítulo 18, verso de número 10, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. No primeiro momento, uma leitura sem o contexto desse versículo poderia dar a entender de que os pequeninos no texto, que alguns interpretam como crianças, outros interpretam como os discípulos de Jesus. E aqui há uma maior probabilidade de Jesus estar falando dos seus discípulos, daqueles que estavam começando na caminhada cristã, na caminhada de fé nele. E aí Jesus está falando sobre os discípulos dele, sobre um grupo que rejeitava e acabava sendo pedra de tropeço para impedir que esses discípulos seguissem o caminho de Jesus, ou Jesus como o único caminho. E aí Jesus está falando nesse contexto em que havia festa no céu quando um pecador se arrependia dos seus pecados, que os anjos de Deus celebravam diante de Deus por uma conversão, por alguém que se arrependia dos seus pecados. E aqui a ênfase não é que cada pessoa, cada pequenino, cada ser humano tem um anjo da guarda, mas aqui a ideia é que se Deus investiu os seus anjos de autoridade para cuidar dos seus filhos, quanto mais importância nós devemos dar a esses a quem Deus amou, discípulos de Jesus, e cuidar deles. Então, a ênfase recai não sobre as pessoas que têm um anjo da guarda, mas sobre o cuidado que Deus tem com os seus filhos, a ponto de designar anjos para cuidar deles ou para realizar a sua obra na vida deles. E aí existe um outro texto no Novo Testamento que nos ensina sobre isso, que quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, logo no início, ele vai tratar esse assunto no verso de número 14, que ele diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, ele está falando sobre os anjos, e nesse versículo de número 14 do capítulo 1 de Hebreus, ele menciona que esses anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são enviados por Deus para auxiliar, para gerenciar e para ser instrumento no cumprimento dos propósitos de Deus na vida dos escolhidos, na vida dos filhos de Deus. Mas não há nenhuma evidência bíblica de que cada filho de Deus, cada discípulo de Jesus tem um anjo. Isso aí era uma ideia na época do próprio Senhor Jesus, né? Havia algumas linhas judaicas que acreditavam que cada pessoa, cada ser humano, cada criança, cada pessoa tinha um anjo da guarda. Mas não é isso que nós vemos no ensino geral da Escritura, né? Se você ler também Jó, livro de Jó, capítulo de número 5, você vai encontrar essa informação também que menciona sobre anjos. E aí diz assim, Jó, capítulo 5, verso 1. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? O que ele está falando para Jó é o seguinte: olha, Deus pode estar irado com você. Se Deus estiver irado com você, para onde você vai recorrer? Será que se você se virasse para alguns dos anjos, se você buscasse refúgio e ajuda em alguns dos anjos, eles iriam te ajudar? Eles iriam te atender? Essa pergunta é uma pergunta retórica para mostrar a Jó que nem os anjos são capazes de socorrer nesse sentido a vida humana. E pelo próprio contexto, Jó deveria buscar refúgio no Senhor. Então não existem textos na palavra que diz que cada pessoa tem um anjo da guarda. Mas existe um outro texto que se encontra no Salmo de número 34, que é um texto bem conhecido, o Salmo 34, versículo de número 7, ele vai nos dizer assim:
Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa expressão anjo do Senhor, geralmente ela é uma expressão que faz menção à segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. E a segunda pessoa da Trindade é o Senhor Jesus Cristo. Antes dele ser Jesus, ele como segunda pessoa da Trindade. E o salmista, Salmo de Davi, ele reconhece que a presença de Deus, a presença da segunda pessoa da Trindade está ali ao redor, guardando e protegendo aqueles que temem a Deus. Jesus fala isso para os discípulos, ele envia os discípulos a cumprirem a missão de fazer outros discípulos, e ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós pudéssemos mencionar algo em relação aos anjos, nós diríamos que nós temos um anjo da guarda, fazendo um paralelo, um trocadilho, que é o Senhor Jesus, como anjo do Senhor. Mas não é uma expressão que seria tão própria assim. É só mencionar que Jesus é aquele que está nos guardando, é aquele que nos protege, é aquele que traz segurança para nós. Agora, nós não sabemos em quais circunstâncias e como Deus gerencia os seus anjos para que eles cumpram os seus propósitos e assim sejam instrumentos nas mãos de Deus para que os filhos de Deus sejam guardados. O que nós sabemos é que eles trabalham a nosso favor para aqueles que são filhos de Deus, a fim de que permaneçam na presença de Deus, a fim de que cumpram a vontade do Senhor. Mas não há nenhuma evidência que nós possamos dizer que cada ser humano tem um anjo da guarda. Preciso lembrar que nós não buscamos anjos como intercessores ou mediadores nossos diante de Deus, mas nós temos o Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que deu a vida para nos salvar. Então, que nós tenhamos essa paz no nosso coração com a certeza de que, onde quer que nós estejamos, em quaisquer situações em que nos encontremos, nós temos o Senhor Jesus. Se nós clamarmos, Ele nos socorre, porque Ele é aquele que é o mediador entre nós e o Senhor, e entre Deus e nós. Que Deus assim te abençoe. Fique na paz.